Gente, o exercício 1 é mais um exercício de fixação, mas é bem interessante, porque por ele ser um exercício razoavelmente simples na dificuldade, você pode medir com esse exercício o quanto você conseguiu aprender da aula, o quanto você conseguiu de verdade segurar da aula já num nível mais básico, né? E aí depois a gente vai aumentando a dificuldade. Isso é muito útil pra gente não chegar num ponto... Sabe aquele ponto que você chega na sala de aula e fala assim, meu Deus, eu não entendi nada. Aí você levanta a mão, o professor pergunta a você, mas o que você não entendeu? O que você quer que eu pergunte? Você fala, não entendi nada. Você pode começar de novo, lá da primeira aula do ano? Esses exercícios de fixação que eu chamo, eles são muito bons para isso. Eu chamo não, né? Eles têm esse nome mesmo. Eles são bons para isso, porque você percebe se você está tendo erros de entendimento já no início da matéria. E aí você já pode tirar suas dúvidas bem no início, né? Como uma doença, é melhor você diagnosticar no começo, né? No início, do que no final. Então vamos lá. Ele fala assim, o deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se faz sempre, ou seja, ele quer saber o sentido das massas, do deslocamento do ar, do sentido dos ventos. Quem emite vento, o vento sai de onde? Das regiões de alta pressão. Por quê? A região de alta pressão está ali, um monte de molécula de ar, tudo junto, meio desconfortável, não conseguindo se movimentar direito. Elas vão tentar buscar as regiões de baixa pressão. Baixa pressão o quê? Tem poucas moléculas ali, tranquilão, dá para ficar de boa. Então elas vão se movimentar sempre da alta para baixa pressão. Ok? Então vamos ver as alternativas que ele dá para a gente. A A fala assim, das áreas mais elevadas para as mais baixas. Isso até pode fazer algum sentido se você pensar que na área elevada a temperatura vai ser menor e na área mais baixa a temperatura vai ser maior. Só que aí você vai ter que se lembrar que o ar quente está sempre subindo. Então a gente tem sempre um movimento também de baixo para cima, ao mesmo tempo que em outro lugar você está tendo um movimento de cima para baixo. Então não é sempre das áreas mais altas para as mais baixas. O ar quente sobe, então fazendo um movimento de vento da mais baixa para mais alta também. Então a A não está certa. Por mais que você possa até pensar que tem uma lógica aí, a gente tem que lembrar que o ar quente está sempre subindo. A B. Das áreas de temperatura mais alta para as áreas de temperatura mais baixa. Gente, geralmente ela vai se dar das áreas de temperatura mais baixa, porque a temperatura baixa quer dizer alta pressão atmosférica. Então, a área de temperatura baixa vai emitir ventos. Quando que isso não é verdade? Quando a gente fala de movimentação vertical do ar. Porque aí nós estamos falando do ar quente aqui da região quente da atmosfera, mais baixa, subindo para a região mais fria, beleza? Mas não é então a temperatura que vai medir essa movimentação dos ventos, é a pressão, ok? C. Das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Aí sim. Então nós temos a área de alta pressão atmosférica sendo uma emissora de vento para as áreas de baixa pressão atmosférica. Então nós vamos ter, por exemplo, a zona de convergência intertropical que a gente conversou, sendo uma região de baixa pressão que recebe ventos de todas as outras regiões, das outras regiões de alta pressão. Beleza? Então a C aí é a nossa correta. Mas vamos ver as outras. A D, das áreas mais úmidas para as áreas mais secas. Não tem nada a ver o deslocamento dos ventos com umidade. Tanto que nós temos massas de ar seca que se deslocam para lugares mais úmidos e massas de ar úmidas que se deslocam para lugares mais secos. De oeste para leste. E aí, pessoal, aí ele já começou a falar coisas sem sentido. O vento não tem como fazer sempre uma direção só. Se fosse assim, você sempre ia sentir o vento no mesmo lugar, na mesma direção. E não é bem assim. Beleza? O vento vai mudar sua direção conforme a pressão que nós temos em algum lugar. Exemplo disso, as monções. As monções nós temos que no inverno elas saem do continente e vão para o oceano. No verão elas saem do oceano e vão para o continente. Se essa premissa daí de que o vento sempre se movimenta de uma direção para outra fosse verdade, as monções não existiriam. O vento sempre seguiria o mesmo rumo, o mesmo fluxo. Beleza? Então não é nem de oeste para leste, nem de leste para oeste, nem de norte para sul, nada disso. Ele vai seguir as regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão, ok? Então nós temos aí que a letra C é a correta da número 1, e nós vamos agora para o exercício 2, que é um pouquinho mais elaborado. O exercício 2 é um exercíciozinho da Unicamp, que fala assim, observe o esquema abaixo, que indica a circulação atmosférica sobre a superfície terrestre e indique a afirmativa correta. Eu sei que ele fala abaixo, mas eu não consegui fazer os espaços funcionarem aí sem que a letra ficasse muito pequena. Inclusive, eu mesmo, particularmente, estou tendo alguns problemas estéticos com esse slide que eu criei, mas foi o melhor que consegui fazer para ficar legível e a imagem ficar visível, ok?
Então nós temos aí a amostragem do vento saindo das regiões de alta pressão a 30 graus e indo para as regiões de baixa pressão, tanto no Equador, na zona de convergência intertropical, quanto para a região de 60 graus ali de latitude, que vai ser uma região de baixa pressão. Ele podia ter colocado a circulação dos ventos ali que saem da região polar e vão para a região de 60 graus? Podia, mas ele não colocou. Então ele está só trabalhando ali com essas regiões de entre 60 graus e 0 graus, ok? E ele vai falar o seguinte: os ventos alísios, vamos lembrar, vento alísio é aquele vento que sai do trópico e vai para o Equador, né? Aquele vento que faz o movimento do trópico para o Equador. Os ventos alísios dirigem-se das regiões tropicais para as equatoriais, em sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à ação da força de Coriolis, ou seja, exatamente isso. Então você vai ter horário no hemisfério norte, seguindo o sentido do relógio no hemisfério norte, e anti-horário contra o movimento que um relógio faz no hemisfério sul. Por que isso? Por causa do efeito de Coriolis. Nada mais é do que o efeito da rotação da Terra nas massas de fluido, né? Chamamos de fluido ar, gases e líquidos. Então, nas massas de ar e nas massas de água dos oceanos também, o efeito de Coriolis vai ser sentido. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí a alternativa A como uma grande postulante, a alternativa certa da nossa questão. Vamos ver as outras aí. B. Os ventos alísios dirigem-se das regiões de alta pressão, características dos trópicos, em direção às regiões de baixa pressão, próximas ao Equador, movimentando-se em sentido anti-horário no norte e horário no sul. Cara, eu quero chamar a atenção para como que esses vestibulares são complicados. Porque aqui, galera, você está aí na sua casa, no seu ambiente de estudo, resolvendo uma questão com uma tranquilidade, depois de ter assistido uma aula sobre o assunto, tudo mais, tranquilão. Aí você pode até ver qual é a pegadinha. Ele trocou horário e anti-horário. Ele colocou que anti-horário é no norte e horário é no sul. Essa é a pegadinha. Agora, pensa que essa é a questão 70 blau de uma prova que você já está cansado, você já está com fome, você já está com dor de ficar sentado a prova inteira. Tá calor, mano. Essa prova geralmente é feita no final do ano, vai ser feita ano que vem, no começo. Tá calor, mano. Você tá estressado, você tá cansado, você tá nervoso. Aí você chega na questão 70 blau e você fala, mano, mas a A tá certa e a B também. E aí você acaba chutando. E, na minha experiência como aluno, pelo menos, eu sempre chutava errado. Tá? Eu sempre tinha esse azar. Por isso que eu deixo aqui de novo o meu apelo para você. Eu deixo de novo o meu conselho para você. Como um simples estudante que já fez o vestibular. Meu, tá cansado? Você tá lendo assim e fala, putz, tem 2 certas nessa questão. Mano, confia em mim, não tem 2 certas. Você vai fazer o seguinte, você vai levantar a sua mão e vai pedir para ir no banheiro, porque o que provavelmente está acontecendo é que seu cérebro não está conseguindo processar as informações direito. Então você está perdendo alguma coisa naquela questão aí, que provavelmente você sabe. Então você vai levantar, vai ir lá no banheiro, vai lavar o rosto, vai andar um pouquinho, vai desaparecer, fazer o sangue circular no cérebro, e aí quando você voltar você vai falar, putz, aí que tá a pegadinha, entendi. Mano, funciona, mano. Funciona. Pode não funcionar para todas as questões, tem umas que são complicadas mesmo, mas na maioria delas vai funcionar, vai te ajudar. Então a B não é porque ele trocou ali os sentidos da força de Coriolis. Então vamos lá para C. Os ventos contralísios dirigem-se dos trópicos em direção ao Equador. Já está errado. Movimentando-se em sentido horário no norte e anti-horário no sul. Até acertou, graças à força de Coriolis. Ele acertou a força de Coriolis, mas ele errou a direção dos ventos. Os contralísios saem do Equador e vão para os trópicos, beleza? Mais uma vez é a mesma coisa, galera. Às vezes você vai ler e vai falar, putz, tem 3 certas então agora, nem sei o que é mais. Levanta, vai lá, lava o rosto, toma uma água e volta renovado para terminar a sua prova, ok? Vale muito a pena você perder, entre aspas, esses minutinhos que você vai estar perdendo lá no banheiro, lavando o rosto e tudo mais, mas você vai ganhar algumas questões que você talvez errasse se você não levantasse para refrescar o seu corpo e fazer o seu corpo se movimentar e trabalhar melhor. A D fala o seguinte, os ventos contralísios dirigem-se da área tropical em direção aos polos, provocando quedas bruscas de temperatura e eventual queda de neve, movimentando-se em sentido anti-horário no sul e horário no norte. Meu, ele só acertou a força de Coriolis, o resto, um bando de coisas sem sentido que ele falou aí sobre os ventos contralísios. Os ventos contralísios saem do Equador e vão para os trópicos, nada a ver com os polos.
Beleza? Então nós temos aí que a alternativa A é a nossa correta, e nós temos aí que essa é uma grande pegadinha dos vestibulares, essa questão. Então fica a dica aí para você tomar uma água, levantar, ir no banheiro, lavar o rosto durante a prova, que pode te ajudar e muito nesses vestibulares que a gente sabe que são um pouco cruéis. Ok, pessoal? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, um ótimo resto de semana, não sei que dia que você está assistindo isso, e tudo de bom. Bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar, ok? Tchau, tchau, um forte abraço e até a próxima!